Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um Pode Ouvir o Prof. O podcast que está aqui para colocar você em movimento, principalmente nós aqui de Curitiba, que estamos morrendo de frio agora nesse período. Tá frio, né? E eu tô aqui, ó, acabei de falar, tô nervoso, tô ansioso aqui, porque hoje eu trouxe um cara que eu sou fã. Faz tempo já que eu acompanho o trabalho dele, indico, sempre compartilho as produções deles, os vídeos deles com os meus alunos, porque para mim, sem querer puxar saco, já puxando, para mim, hoje aqui na nossa cidade é o cara que mais produz e mais entrega um conteúdo de valor, de qualidade e ainda por cima um conteúdo com opinião, que acho que é o mais importante. Hoje em dia a gente precisa se posicionar em diversos assuntos, ainda mais na nossa área aqui de corrida, de esporte, de exercício, de treinamento. E hoje eu trouxe aqui nosso querido Edu Rocha. Valeu, meu irmão, obrigado. Nossa, o cara fez uma viagem de 1 hora quase para chegar aqui em Santa Felicidade, onde é o estúdio aqui. E no frio que deve estar aqui uns 6 graus agora, então, cara, obrigado. E sexta-feira, hoje é sexta-feira ainda. Sextei, né? Sextei com o maior prazer aqui, eu fiquei muito feliz de ser convidado, professor Marcos, né? Porque esse sim é profissional na área. Eu sou esforçado. Eu diria que eu sou um atleta esforçado, competente, assim, porque eu... Como é que seria? Cumpre a planilha. Compito? É assim que compito, fala. sim. Eu compito, por isso eu sou muito competente. E, claro, né, daí eu comecei aí com sei lá, influenciador digital, vamos dizer assim, e a galera começou a aderir, e eu né, gostei de servir isso aí também. Então eu também tento fazer com bastante competência isso. Não tenta, você faz. Mas é muito importante, né, dizer que eu não sou profissional da área de educação. Tem gente que acha que é, né? Porque eu sou professor. Sim. Né? Só que eu sou professor de matemática. E... Sou péssimo em matemática. Sempre fui péssimo. Sempre. Normal. Sempre. Ou amam, ou odeiam, ou são péssimos, ou são excelentes. É sempre assim. E uma das coisas que, né, das quais você falou, que eu emito opiniões, etc e tal, e tem uma determinada opinião que é a minha, que é não faço papel que não é seu, né? Então eu, por exemplo, eu não vou falar de treinamento, eu posso falar até o que eu treinei. Sim. Eu posso falar o que eu sua experiência. fiz ontem. Eu posso dizer que eu não fui bem naquele treinamento, mas eu jamais vou dizer, ó, para você treinar tem que fazer assim, assim, assado, porque essa não é a minha área, né? Então, essa é uma das opiniões que eu sempre dou, assim. As redes sociais, a internet, a gente pode falar o que quiser. Sim. Né? As pessoas também podem ouvir o que quiser, mas eu faço questão de falar daquilo que eu, de fato, manjo. Uhum. Como não é na área da matemática, então eu vou falar da minha experiência. Exatamente. Né? E daí comecei a ganhar um pouco de campo nisso. Tanto é que eu fui convidado para vir aqui. Imagina. Não é? Mas esse teu posicionamento é uma das coisas que eu admiro em você, porque assim como eu, você já deve ter visto e vê, a gente vê todo dia, né? Um monte de influencers de corredores e os caras prescrevendo treino, vendendo curso com planilha, à torta direito, enfim. E acho que uma das coisas que me chamou mais atenção em você, acho que foi isso até. Até esses dias eu fiz uma pergunta, mandei no particular para ele já largou exatamente essa. Depois a gente fala disso. Porque antes do corredor, antes do influencer, como você falou, eu quero saber quem que é o Eduardo Lourenço Vieira da Rocha. Cara, nome de ator isso aí, cara. Se não der tudo errado, você pode ser ator, eu acho. Acho que é isso que eu sou nas redes sociais. Não, o cara não é ator, o cara é ele mesmo. A gente faz um pouco de atuação, mas é uma atuação não de forma pejorativa. Digna. Uma atuação verdadeira. Quem é o Eduardo? Então, o Eduardo Lourenço Vieira da Rocha é um professor de matemática, formado em matemática, né? E, claro, assim, tenho uma vida pela frente, tenho 46 anos e sempre fui esportista, eu joguei futebol por muitos anos, joguei futsal. Pra quem que você torce? Atlético, né? Pá, Clube por Atlético que eu fui Paranaense. perguntar, né?
Ninguém é perfeito, né? Fazer o quê? Aqui tudo é verde por algum motivo. É mesmo? Eu não sabia. Tá. Nem tinha reparado, cara. Se você não fala, eu nem tinha. E sempre eu joguei futebol, quase me tornei um profissional no futsal, só que daí eu já estudava numa escola um pouco mais avançada, vamos dizer assim, né? E no futebol não dá para você ter um estudo tão forte, né? Eu também não era um excelente jogador, eu acho que até eu não conseguiria me tornar um profissional bem sucedido. Eu fui abandonando normal, fui fazer os jogos de futebol de final de semana, né? Bom, é claro que em algum momento eu tive que migrar para a corrida. Esse ano, em outubro, vai fazer 12 anos. Essa era a minha próxima pergunta. Vai fazer 12 anos. Mas como eu comecei, foi interessante, assim. Na época, a minha ex-sogra, ela já corria, ela foi fazer uma maratona. Eu nem sabia que maratona tinha 42 quilômetros. Para mim, tudo era maratona. Sim. A mesma maratona que o Gagliasso fez de 6 quilômetros, eu também. São Silvestre, dele, a maratona de São Silvestre. É a maratona de São Silvestre, né? Não é culpa dele, que foi um jornalista que escreveu que ele fez uma maratona, porque ele sabe muito bem que ele não correu uma maratona, foram 6 quilômetros. Para mim, tudo era maratona, mas ela era maratonista mesmo. Ela foi fazer 42 quilômetros, o meu pai ficou sabendo e tal. E meu pai, ele estava com um problema no joelho e engordou bastante, parou de jogar futebol também, jogou muito futebol. Aí ele foi ao médico e falou assim, eu posso fazer aqui, tô com dor no meu joelho. Ele falou, você só tem 2 opções, ou faca, ou para de jogar bola, e tem a terceira opção, né? Continua e você não vai mais ter, né? Vai ter um problema sério. Ele falou assim, doutor, eu vou emagrecer sem faca e vou continuar fazendo esporte. Mas o futebol tem muito impacto e ele, vendo a minha ex-sogra, falou, vou participar de uma corrida. Uma maratona. Uma corrida. Ali ele já estava sabendo que não era bem uma maratona, né? Eram 5 quilômetros, dia 2 de outubro de 2011. Matemático lembra dos números, né? Cara, mas não tem como, ainda mais como influenciador, eu sei o dia que eu fiz a minha primeira prova. Quando que foi? Como é que 12 de outubro de 2011. 12 de outubro de 2011. Então, eu vou fazer em outubro, 12 anos. E ele falou, vou participar dessa prova, né? A gente nem conhecia muito de prova e tal. Ele pegou e falou assim, Eduardo, você quer participar? Eu falei, claro que não. Claro que não. É louco. Cara, eu acordava domingo de manhã, entenda, 10 horas. Né? E eu olhava algumas poucas pessoas correndo na rua, porque às 10 horas da manhã do domingo já não tem mais. Ainda mais 12 anos atrás. Né? Não, mas assim, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã a gente já tá em casa. Preparando churrasco. Preparando churrasco, né? Porque você já fez isso às 6 horas da manhã. Esse é o esporte, né? Esse é o interessante do nosso esporte. Mas algumas pessoas ainda, né? Treinam esse horário. E eu falo, cara, pelo amor de Deus, é domingo, 10 horas da manhã, correndo. Tá maluco, não tem família. O cara não tem família. Para jogar futebol, o que eu menos gostava, de fato, era o treinamento que era só corrida. E, meu Deus do céu. Não quero. Eu falei, não quero, pai. Ele foi lá, fez minha inscrição e mandou um e-mail. WhatsApp? Sim. Acho que não existia. Mandou um e-mail. No e-mail estava assim, sua primeira corrida. Eu tinha alguns poucos anos, tipo 3 anos, era um certificado que eu participei de uma corrida que tinha 300 metros, e segundo meu pai, eu tinha ficado em primeiro lugar. Então fechou. Aí, hoje eu sei que é mentira, porque eu não sou atleta rápido, mas eu completei essa prova de 300 metros. Cara, quando eu vi aquele certificadozinho assim, eu tenho... Tá, vamos fazer então esse negócio, né? O cara mexeu com o já fazia academia. E só que eu mal aquecia ali um pouquinho com caminhada e depois ia fazer academia mesmo, né? E a partir dali eu comecei. Então, já que vamos fazer 5 km, eu vou correr 5 km na esteira. E eu não conhecia a rua, né? Não tinha esse feeling da rua, fazendo na esteira. Enfim, treinei para essa prova, fiz acho que uns 3 ou 4 treinos de 5 km. Correu 5 na esteira.
E, assim, hoje eu digo assim que a gente tem que parar de glamourizar o atleta rápido, né? Porque você tem que ver o glamour de todos os tempos, né? Não importa a distância nem o tempo. Quantidade de história bonita que tem por trás de um 10 quilômetros em 1h20. Aqui tem uma aqui, ó. Né? Quantidade de histórias bonitas que a gente vê um 40 minutos em 5 quilômetros, que talvez seja até mais bonita do que aquele que faz 17 minutos, 13 minutos nos primeiros 5 quilômetros. E é a maior parte ainda da população. Né? E só que o que me chama a atenção é que eu fiz em 35 minutos na esteira, sem ter noção nenhuma do que eram esses 5 quilômetros em 35 minutos, e eu fui para a prova. Tava chovendo pra caramba, uma prova noturna, primeira vez. Nossa. Só que o que mais eu achava legal é que eu passava ali na Vitor Ferreira do Amaral, aqui em Curitiba, né? Ali no Tarumã, perto do Jockey, e eu falava, cara, eu ando só de carro aqui, e hoje quem manda sou eu aqui, a pé. Cara, eu achei aquilo lindo. E eu completei a prova em 31 minutos. Mais rápido que a esteira ainda. Mais rápido que a esteira. Eu falei, opa. Tá Mordeu. Né? Mordeu. 2 semanas depois eu estava fazendo uns 7 quilômetros em São José dos Pinhais, e daí para frente não dá mais para contar a quantidade de provas. Isso há 12 anos atrás. Isso há 12 anos atrás. E que prova que era, que mal lhe pergunta? A primeira? Fila Night Run. Fila Night Run, Era uma do Jockey, né? No mesmo circuito que era do circuito das estações na época. Hoje já não tem mais essa prova, né? Infelizmente. Naquele percurso. E a partir daí começou. O atleta amador Eduardo, porque para virar Edu Rocha é outra mais para frente. E o Geisiane, esqueci de falar que tem que curtir, tem que, como é que é? Tem que curtir, tem que seguir, tem que compartilhar. Esqueci, viu o que você fez? Fiquei nervoso lá no começo. Enfim, mas faça agora, né, por gentileza. E já aproveita para curtir e acompanhar o Insta e o YouTube do Edu Rocha, que a Geisiane vai colocar aqui, né, Geisiane? Tá escrito ou aqui. Aqui. Eu ouvi dizer que é aqui, ó. Aí, então fechou. O YouTube é dele, então com ele. Edu Rocha Sprint Final no Instagram. E no YouTube é youtube.com/canal Sprint Final. Tá aqui, ó. Se não tiver aqui, tá em algum lugar da Não, ela vai por aqui, certeza que ela vai colocar aqui. Então vamos seguir então do Eduardo pro Edu. Como é que o Edu apareceu? Quanto tempo depois dessa primeira prova? Como é que foi? Então, a parte de influenciador eu não tinha nem noção de que isso... na verdade, eu nunca construí isso. Você nem sabia o que era, nem queria. O que aconteceu foi o seguinte, eu além de ser professor de matemática, eu também comecei a dar aulas virtuais, vamos dizer assim, muito antes de pandemia, né? As tais EAD, né? E eu comecei a gravar aulas. Então eu era professor e me gravavam, e depois eu descobri que os vídeos eram editados, né? Porque para mim, era direto. Aquele sequencial, né? E quando eu errava, a pessoa que estava ali atrás, né, falava assim, não, continue, Eduardo, professor. Continue, professor, porque depois a gente edita. Eu, tá bom, né? Vou voltar aqui, tal. Até um determinado momento, desculpa. Imagina. Até um determinado momento que o meu chefe falou para mim e falou assim, Eduardo, você quer fazer um curso de edição? Porque daí para nós é melhor, você grava os seus vídeos e edita. Falei, beleza. Enfim, comecei a editar vídeos, né? Daí fui contratado como editor de vídeo na escola que eu dou aula. Tinham 2 ou 3 tardes que eu estava muito ocioso, e eu sou muito ansioso. Transformava aquele momento, até porque a gente sabe que nós, atletas de corrida, não treinamos muito à tarde, né? O máximo num estúdio, né? Ou na academia, mas eu estou dizendo mais especificamente de corrida, e sem falar que é 1 hora, né? E as outras 5, 6 horas, né? Aí eu falei, sabe o que? Eu comecei a acompanhar alguns vídeos na internet. Esse cara, eu vou começar a construir a minha história na internet aqui. A minha história para mim, né?
criei um canal, na época era canal ER Corredores, ER de Eduardo Rocha, e comecei a colocar os meus vídeos lá. Isso há quanto tempo atrás? Foi em 2017. Então fez 6 anos. Eu não sei fazer conta de cabeça. Em maio fez 6 anos. A postagem do primeiro vídeo. Só que daí eu comecei a gostar do negócio, porque ao mesmo tempo que eu construí uma história para mim e ficava ali como algo pessoal, assim, Sim. As pessoas... Ele era aberto. Você fazia para você, assim, Eu fazia para mim, mas ele era um perfil aberto, as pessoas começaram a interagir, né? E eu, assim, tipo, em uma semana, 2 semanas no máximo, eu já tinha 100 inscritos, isso tudo no YouTube, né? Sim. 100 inscritos, foi muito rápido, assim, eu falava, caraca, meu. Aí, de repente, escrevia alguma coisa, eu comecei a ter uma interação, eu falei, bom, vamos lá, vamos continuar. Enfim, né? A partir daí, eu comecei a tentar me profissionalizar um pouquinho mais. Eu chamava, isso é uma coisa que eu sempre falei, né? Desde o começo, eu não sou profissional, então eu chamava um professor de educação física, um nutricionista, alguém que eu queria falar sobre um determinado assunto profissional na área. Uhum. O negócio começou aí, até um dia que as organizadoras de corrida de rua... Até um dia que eu fui atrás de uma organizadora, de uma em especial, né? Que eu fui atrás, a Global Vita Esportes na época, que ia fazer a maratona de 2017, a maratona de Curitiba 2017. E eu falei, eu sou o Edu Rocha, mandei o link do meu canal, tal. E daí, a partir desta procura, as outras organizadoras começaram a me conhecer. Uhum. E aí começou toda uma troca, né? Não só minha para eles, como eles para mim. E daí todas as informações, a carga de informação que eu acabei recebendo. Sim. Tipo jornalista, né? Sim. O cara vai atrás, recebe a informação, eu passo a informação, né? E é isso que eu faço hoje. Não, sensacional. Eu tava lembrando aqui quando que foi a primeira vez que eu entrei em contato com você. Não lembro direito como foi ou por que foi. Mas era mais ou menos isso. O nosso grupo Correr Te Divertir estava crescendo. E aí eu comecei a pesquisar aqui os influencers aqui da cidade. E eu acho que entrei em contato com 4 ou 5, assim, se eu não me engano. E adivinha quem foi o único que me respondeu prontamente? Fui eu? Foi você. Só você, cara. Só você, porque uma das... A gente já conversou até sobre isso. Uma das coisas que me incomoda muito na corrida é esse... Como é que eu posso falar assim? Toque? Esse não me toque. Fala assim, não, cara, eu sou o cara, eu sou o corredor, eu sou isso, eu sou do grupo tal, eu sou do sei o quê. A gente é inimigo. Eu falei, porra, cara, em pleno... Como é que é aquele meme? Em pleno 2023, você tá com esse negocinho ainda. E você foi o primeiro cara, assim, que já prontamente falou, não, professor, isso aqui, não sei o quê. Acho que na sequência já, você até, que a gente treina ali em espaços próximos ali, você tava passando, correndo, já veio falar comigo, me cumprimentou, tal, não sei o quê. Eu falei assim, puta, esse cara é diferente mesmo. E aí que eu comecei a acompanhar mais o teu trabalho e sempre quando sai as análises dos percursos, na minha opinião, sempre são as melhores, porque não tem muita enrolação, né? São vídeos rápidos, você faz o rápido e faz o longo no YouTube, né? E a gente consegue se planejar, se programar, principalmente quando tem aquelas provas que tem corrida de paralelepípedo, o aluno iniciante que está começando não entende direito como que vai correr ali, e você destrincha ali tudo de uma forma que o corredor vê, que o professor vê, porque às vezes a gente não vê aquilo ali, mas da forma que você vê, que é a forma do corredor, e você passa com muita naturalidade. Isso que me chamou bastante atenção também. A gente já entra nesse esquema para falar sobre a análise de percurso, né, que ele veio um pouquinho depois. Mas eu vou primeiro falar sobre a primeira situação que você falou, né, de eu ter respondido. Assim. As polêmicas, vai começar as polêmicas agora. Não. Pelo contrário, tem uma coisa que eu não gosto de ficar criando polêmica, né? Tipo, se tiver algum problema com alguém, eu vou ter esse problema. Se eu tenho um problema com o professor Marcos, eu vou falar com o professor Marcos.
eu não vou jogar nas redes sociais, que, né? Sim. Mas enfim, veja bem, qual é a diferença minha para você ou para um outro atleta que você é professor, eu sou influenciador e o outro que é só atleta? Sim. Nenhuma. Então não tem motivo nenhum de eu não responder você. Não tem motivo nenhum de eu ir procurar aquele atleta e falar: oi, por que ele que tem que vir falar comigo? Só porque eu apareço na rede social? Sim. Só porque eu apareço ali, né? Uhum. Porque ele tá me escutando agora? Né? Não vejo motivo nenhum de eu ser mais do que ele. Uhum. Muito pelo contrário. Às vezes eu sou muito menos. Ou somos. E ponto final. Né? Então, faço questão mesmo de dar oi. As pessoas vêm atrás de mim. Ó, Edu, vamos tirar uma foto? Porra, só se for agora. Né? Não tem, cara, não tem motivo. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa conhecida, eu vou lá e voltei do Rio de Janeiro agora, eu vi o Mumuzinho. Uhum. Cara, um cara que eu vejo na televisão, um cara que eu gosto de assistir das músicas, um cara que eu posto, às vezes eu tô ali falando sobre alguma coisa, pego uma música dele, falo, cara, vi o Mumuzinho, fui lá, tirei uma foto com ele, cara, tão legal. Sim. Por que olhar com aquela cara, tipo, que saco. De novo. Né? De novo. Enfim, então eu faço questão, isso não foi com você, isso vai ser com todo mundo, e se não acontecer alguma vez, é porque simplesmente não aconteceu. Já aconteceu, por exemplo, a última meia internacional de Curitiba. Uhum. Né? Eu tinha 28 quilômetros para fazer, a meia tem 21 quilômetros. Eu fui correndo de casa, fiz os 21 e voltei correndo para casa. Né? Ali, realmente, eu não podia parar para dar oi para as pessoas, eles davam um oi, eu só fala, galera. Galera, daí também não dá, né? O cara tá no meio da prova, no meio do treino dele, às vezes, daí não dá, né? Ninguém vem aqui, fala, bate, então, normal, né? Mas ninguém, vamos parar pra tirar uma foto, ninguém faz isso. Mas assim, né? Naquele começo, as pessoas vinham que eu tava vindo correr, só davam um oi, eu não parava por causa disso. Sim. Mas isso é uma questão daquele momento. Sim. Qualquer outra situação, jamais. A gente chegando naquele dia ali na corrida da Unimed, você estava cheio de caixa de não sei. Sim, Claro, sim. cara, por que eu não vou conversar com você? Não, pelo amor de Deus. Enfim, daí o que acontece? As organizadoras, elas começaram a me conhecer e veio a pandemia. Aí eu quero entrar sobre a análise de percurso que você falou. Em 2017, eu já tinha feito uma análise de percurso para esta maratona de Curitiba, que eu já tinha entrado em contato com a organização, mas não era uma coisa assim que eu sabia fazer. Uhum. Eu simplesmente olhava no mapa, eu conheço as ruas de Curitiba de uma maneira geral, principalmente onde são os percursos, né? Uhum. Ali eu já tinha, de 11 para 17, 6 anos de corrida, então alguns percursos eles são muito comuns, né? Uhum. Tinha feito uma análise, mas nada demais. Veio a pandemia. Aí a pandemia me quebrou. Não no sentido de emprego, né? Uhum. Porque, graças a Deus, esse não é o meu emprego. Esse é meu hobby. Sim. Eu não ganho dinheiro com a internet. Né? Eu faço algumas trocas. Existe uma troca monetária? Existe, mas eu não ganho dinheiro. Sim. Porque eu invisto. Eu invisto também na máquina, invisto no meu equipamento também, né? Então eu não ganho dinheiro. Mas eu comecei a ver a pandemia e acabaram as provas, eu já não tinha mais o que fazer, porque eu não tinha prova para fazer a cobertura, que a gente chama. Enfim, todo mundo sabe o que acontece. Eu fiquei sem saber o que fazer. E foram, assim, tipo, o primeiro ano, que foi mais aquele difícil, baque, assim, né? aquele baque. Ninguém tal. sabia nada. Eu realmente não saía de casa, eu tinha todo um negócio de não ir treinar na rua, mesmo que sozinho. Eu também. Uhum. Não sabia como é que era, né, gente? Eu acho que hoje, com essa experiência que a gente tem, mesmo do que foi, a gente sabe que dava para ir sozinho na rua e tal, mas eu não ia. Depois eu ia só de máscara, treinava de máscara, enfim. Porque você ia, daí sim, via uma pessoa vindo, já desviava, já virava. Eu nesse começo nem isso. Não, no começo eu também não. Só depois. Aí, enfim,
me quebrou isso, e daí eu conversando com algumas pessoas, eles retomaram essa ideia de que eu tinha feito análise do percurso da maratona em 2017, e falou assim: Eduardo, você tem que fazer algo diferente. Porque o que você faz, muitas outras pessoas também fazem. E a gente acaba se espelhando nas outras pessoas e fazendo igual, né? Tanto é que na internet a gente fala muito de roubartilhar, né? Você rouba compartilhando. Normal. Quantas pessoas fazem igual ao que eu faço hoje, e eu faço igual a outras pessoas. Mas ele falou: Eduardo, você precisa fazer algo um pouco diferente, já que você está perdido nisso aí. As provas estavam começando a querer retomar, e eu falei: bom, então acho que eu vou começar a fazer análise de percurso. E é aí que eu entrei forte. Talvez você me conheça a partir do momento, de fato, mesmo a partir do momento que eu faço análise de percurso. Sim. Mas isso é 2022. Eu acho que sim. Nós estamos em 2023. Para você que está escutando ou assistindo isso aqui só o ano que vem, nós estamos em 2023. 2021... Depois eu vou pesquisar para ver quanto que foi que a gente falou. 2021 para 2022. Então é coisa recente. Só que o que acontece? Eu vou atrás. Como eu conheci as organizadoras, eu comecei a ir atrás mesmo. Eu chegava e falava assim: cara, eu preciso trazer uma coisa nova. Então me passa o percurso em off. Eu juro que eu não conto para ninguém, mas eu vou fazer um estudo dele. E na hora que você me disser: solta, Edu, tá pode pronto. soltar, estava pronto. Porque as coisas são editadas. Sim. Então eu ia lá, roteirizava. Eu imagem, ia de carro. Isso que eu ia falar. Como na época a gente estava trabalhando um pouco menos, eu tinha mais tempo, eu sou, né, pela, sei lá, quarta vez, eu sou professor o dia inteiro em sala de aula ou no estúdio, trabalhando mesmo, né, no meu trabalho, porque, né, faço a edição de vídeo, mas a gente tinha um pouquinho mais de tempo. Então eu pegava o carro, ia, fazia o percurso de carro, faço até hoje, o percurso de carro, mas aquela não é aquela novidade, né? E aí que eu descobria, porque quando a gente fala assim, você vai pensar assim, nós vamos pegar tá me fugindo aqui. Vitor Ferreira do Amaral. Vitor Ferreira do Amaral. Vai que tem um espaço de 300 metros na Vitor Ferreira do Amaral que tem chão de paralelepípedo. Porque o restante a gente sabe que não tem, mas tem um espaço. Não tem, na Vitor não tem, mas o que eu fiz? Quando eu fui fazer o percurso de carro, eu falei, olha, aqui tem paralelepípedo. E a gente sabe que isso modifica um pouco. Completamente. Né? Se estiver chovendo, então. Nossa E Senhora. outras coisas, né? A gente de carro não sabe que uma subida é tão subida quanto for de a pé, né? Correndo. E aí eu comecei a fazer isso. É o detalhezinho, né, cara? Aí eu comecei a fazer isso, me especializei e hoje, graças a Deus, assim, tem organizadoras de fora de Curitiba que estão me contratando. É um contrato, mas como é aquilo que eu falei, porque eu tenho um gasto, né? Sim. De carro, tenho o gasto da roteirização, da edição, enfim, tem um monte de coisa por trás disso aí e que depois eu só uso para investir também, né? Para melhorar as coisas. Sim. E é um trabalho que eu adoro fazer e acaba sendo uma referência. Nesse, eu tava lembrando aqui de uma coisa também que me chamou a atenção. Eu acho que foi no final do ano passado que você postou uma foto com todas as medalhas do ano, assim, daí você falou assim, esse ano foi corrida, não sei o quê. E eu sempre gosto de curtir, comentar ali, para gerar engajamento, né, Geisiane? Tem que gerar engajamento pros amigos também, não só pedir, né? E aí, acho que embaixo ali, eu comentei, logo embaixo do que eu comentei, tinha alguém escreveu lá, não lembro se foi uma mulher, falou assim, também, você lembra dessa? Também, né, você ganha todas as corridas, aí é fácil ficar correndo. E daí você respondeu a pessoa muito elegantemente, se fosse eu já mandava, né? Mas o Edu, ele deu uma resposta. Claro que eu lembro, mas eu quero que você fale, pode falar. Até que eu tocar aqui. Eu lembro, sim, mas pode falar da resposta, porque é legal você falar disso, porque a galera... Porque às vezes eu vejo que muitos, às vezes, dão desculpa, eu não vou porque é muito caro, eu não vou porque é frio, eu não vou porque isso, porque aquilo... E daí, quando vem um cara que nem você, que vive a corrida e praticamente todo final de semana tá participando, o cara fala, também?
Se eu fosse que nem ele, eu ia correr. Se eu ganhasse todas as provas que nem ele, eu também ia, né? Eu trabalhei para ter todas aquelas medalhas. Primeiro, é uma troca que a organizadora tem comigo, né? Eu divulgo a prova deles, eles me dão uma inscrição, gente. Né? Sim. A viagem quem paga sou eu. E, enfim, pelo menos por enquanto. A gente sabe que tem muitos influenciadores que acabam ganhando isso. Eu, por enquanto, não tô nesse nível. Nem sei se um dia eu vou chegar. Vai. Mas foi essa a minha resposta. Falei, não, eu trabalhei para fazer tudo isso aqui. E tem mais. Para correr aquelas distâncias, eu também tive que treinar tudo. Então, eu respondi elegantemente, mas assim... É triste, né, cara? Assim, machuca. É chato, cara. Chato. É chato. É chato saber que as pessoas acham isso, Uhum. né? E assim, teve até uma outra vez que a pessoa falou assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Eu falei, cara, vamos supor que eu tivesse dinheiro. E daí? Uhum. Então eu tenho, se eu tenho dinheiro para fazer todas essas provas, que bom que eu tenho essa condição. Eu espero que um dia você também tenha. Cara, mas vamos pegar. É muito né? Fácil, mas vamos essa galera aí, que eles não pensam no que falam e só querem mesmo atingir. Porque se for para pensar, vamos pensar numa média aí de uma inscrição num kit com número e medalha, você vai pagar aí o quê? 80, 90 reais. A nossa média aqui, a nossa realidade em Curitiba. 80, 90 reais, acho que dá 2 lanches do sanduíche do palhaço aqui do ladinho, cara. E a pessoa nem pensa, vai ali, pum, não vamos fazer propaganda de graça, né? A pessoa vai ali e não tá nem aí, né, cara? E nesses dias eu tava também conversando com uma aluna, falou assim, agora tá frio, como é que eu vou correr, como é que eu não vou, não sei o quê. Falei assim, ó, se você quer levar a corrida a sério, talvez seja interessante você investir numa esteira, tal, não sei o quê. Mas esteira é tão cara, não sei o quê. Pegar a média de uma esteira domiciliar boa que dê pra você treinar em dias de chuva, que não dê pra você sair, sei lá, você vai pagar o quê? Uns 3 mil reais, 2 mil? Eu duvido que o celular que ela usa não custa esse preço. Quanto você vai pagar no celular hoje? Então tudo vai e um celular para você mexer no WhatsApp, no Instagram e tal, tirar foto, que nem de repente como nós trabalhamos com o celular que você precisa editar, tal, não sei o que, gravar. Então tudo vai de prioridades. Aquela coisa que a pizza de 80 reais é muito caro, mas a inscrição é muito barato, mas a inscrição de uma corrida não é muito caro. Às vezes a comparação ela judia. Assim, sim. Né? Se você comprar, você vai ali para ver, eu quero comprar uma camiseta, tal, custa, sei lá, uma camiseta 100 reais. Uhum. Aí você vai comprar uma camiseta do teu time de futebol, custa 300 reais, e você vai lá e compra. Vai e compra. A nova, lançamento ainda. Mas enfim, né? Isso são questões assim, meio até um pouco complicadas de se comparar. Porque tem gente que não tem condições mesmo financeiras para fazer aquilo. É um outro caso. Nessa situação em especial daquela... Eu pouco respondo. Primeiro, porque senão eu ficaria o tempo todo ali, né? Eu deveria responder por conta do tal engajamento, né? Mas é difícil. Mas aquele eu não consegui não responder. Porque, cara, eu falei, cara, eu mostro tanta coisa boa. Legal. Pra que você perder esse tempo? Só de pensar já é ruim, né? Pra que perder esse tempo aí de... Né? Em vez de ser ela utilizar aquilo pra se motivar, por exemplo, toda vez que você posta, pra mim, toda vez que eu sou professor, trabalho e corro, e sou corredor também. Toda vez que você posta ali que você treinou, que você fez 7 horas, né? Que você falou que sempre treina. O meu horário de treino é 10 horas da manhã. Não tem outro horário. Tem que ser às 10. Você antes não tem. Tô aqui. Tô aqui. Então é a janelinha que eu guardei pra eu treinar. 10 horas da manhã, que é um horário péssimo. Detesto. Prefiro 1000 vezes correr 6 horas da manhã. Sim. Mas toda vez que eu vejo ali que você já postou, que já treinou, eu falei, putz, o cara já foi, então temos que ir junto também. Temos que ir atrás. Mas veja bem, eu postei, porque, sei lá, você tá falando eu postei porque eu sou influenciador. Tem um monte de gente que eu sigo que não é influenciador e que posta e que me influencia. Que influencia, isso aí. Por isso que eu falo, às vezes tem muita gente que tem vergonha, assim, de postar, ou da corrida, ou do treino, sei lá. Falei, galera, posta, porque se 9 tirar sarro de você, falar alguma besteira, e um perguntar, poxa, que legal, já valeu a pena a postagem. Já valeu a pena. Corridas, provas. Quantas
quantas meia maratonas, quantos 21 km você já fez? Não tenho nem ideia. Eu sabia que você ia falar isso. Eu não tenho nem ideia. Mas maratona você sabe. Sei, maratona eu sei. Aliás, eu fiz a conta. Porque eu perguntei. Eu não sei quantas meias. Eu teria que procurar. A primeira meia, então, pronto. A primeira meia. Nossa, eu posso estar completamente errado, mas eu acho que foi em Brusque. Caraca. Foi em Brusque. A minha foi Curitiba. E foi tipo assim, totalmente plana. Mas eu terminei com cãibra. Né? Sim. Mas assim, foi em Brusque. Agora, eu não sei quantas mesmo, porque eu teria que ver pelas medalhas e elas já não estão organizadas, né? Já não estão mais organizadas, assim, né? Eu deixo as de maratona mais assim, parada, porque de meia foi muito. Eu acho que supera 100. 21 km? Sim. Caraca, eu acho que sim. É porque é a distância que eu mais gosto. Eu vi que você postou esses dias, né, que você fez. Qual que você fez no Rio, né? Os 21. Falando nisso, cara, parabéns. Fiquei muito feliz por você, porque os caras te convidaram, né? Essa do Rio é uma. E você estreou o tenisão. Pô, fiquei feliz mesmo. Parabéns. Eu fui parabéns. Convidado exatamente porque eu faço as coisas para vocês. Parabéns. Essa é a verdade. E a prova do Rio, para quem já participou, eu fiz as duas do Rio. Fiz essa que você participou e fiz a outra que é 9 horas da manhã, que nunca mais faço na minha vida, de novembro, né? Deus me perdoe e guarde. Essa mesmo. E quando eu vi lá que você tava lá, porque lá tinha uma galera, né, também que eu gosto bastante dos vídeos do como é que é o nome do japonês lá de São Paulo, do Mania de Corrida. Encontrei ele aqui também. Uma hora eu tava fazendo um vídeo, ele tava do meu lado, falei, caraca, cara, gente boa pra caramba também, não sei se você já falou com ele. Marcelo. Gente finíssima demais. E daí eu comecei a ver, né, toda a galera que eu sigo, a Raquel, enfim. E daí eu vi quando você postou, eu falei, putz, que legal, cara, parabéns. Nesse final de semana, tava tendo Floripa e Rio de Janeiro. Aí, eu vi... Floripa, sensacional também. Confesso que eu não consigo me lembrar quem foi, cara, mas eu vi, assim, era um Reels no Instagram, assim, ele limpando a casa, assim, né? Pensando. Varrendo escrito assim... Metade do meu Instagram tá no Rio de Janeiro e a outra metade tá em Floripa. E eu tô aqui. Não. Eu fiz as duas, são provas. Floripa eu fiz uma vez só. Muito legal. E as maratonas? Então. 42 quilômetros. 42 quilômetros. A minha primeira maratona foi em 2014, Curitiba. Eu precisava estrear em Curitiba. Curitiba Viu o que eu falo pra vocês? Ó, eu também vou nessa. Eu precisava estrear em Curitiba. Curitiba é a minha cidade e eu posso fazer a maratona que for. Uma delas por ano tem que ser em Curitiba. Eu vou tentar fazer sempre em novembro em Curitiba. Que é uma das mais difíceis que você já fez? É uma das mais difíceis porque tem bastante altimetria, né? É nóis, né? Agora foram 17, né? Eu fiz a 17ª em Porto Alegre há 2 semanas e ainda acho que são 18. Essa era a minha conta com você, né? Chega em casa, ó, depois ele vai falar lá no Insta dele quantas são. Não, mas eu não tô conseguindo achar a 18ª. Se eu não tô conseguindo, então são 17. Fora, você já fez alguma? Nunca. Fora do Brasil, né? Nunca. Eu sou professor, né? Não é só pelo valor, tá? Porque, assim, quando a gente quer, a gente busca nem que parcele em 80 vezes, né? Mas é a logística. Porque pelo menos as majors, elas são em época que o professor não tem como sair. E é professor de escola, não é tipo... por exemplo, você no estúdio, se você quiser colocar uma pessoa no teu lugar, fechar por uma semana e você se garantir com isso, você consegue. Eu não, porque eu sou professor de escola. Sim. A escola depende, quer dizer, eu dependo da escola, mas enfim, a escola depende de mim, ele também, não tem como. Então nunca fiz. Fora de... Só um adendo, as majors, vamos explicar pra galera o que são as majors que não conhecem o mundo dos 42K. As majors são as 6 maratonas mais importantes do mundo. Agora me ajude. Vamos lá. Ninguém mandou levantar a Bora, bola. vai, são 6. Vai. Nova York, Isso. Chicago, Londres, Tóquio, Boston. Boston E
A plana. Berlim. Isso aí. Berlim. Sensacional. Então, talvez quando eu me aposentar. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 9 maratonas em Curitiba. E aqui entram 2 asterisquinhos, Cara, lembro. porque 20 e 21 não teve por conta da pandemia. Mas eu fiz Foi fazer. na data da prova, o Caraca. percurso, porque eu quero fazer 10 maratonas seguidas em Curitiba e esse ano vai ser a nona. Nona? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Esse ano, 23 é a 10ª. 23. Desculpa, mas tem um asterisquinho aí, né? Sim. Mas é. É. Só não tem a medalha. E tem. Ah, tem? Tem sim, porque a Global Vita, que era detentora da prova, eles fez a virtual. fizemos a virtual, verdade. Fez a virtual. Eu até acho que tem uma Cara, ali. Não a considere- dos 42, né? Considere ou não uma maratona Considera. considerada, eu considero. Claro a que maratona considero. e eu faço dela. Que eu Considera, lógico, imagina, pô. O cara correu, medalha, considera, já era. tipo, né? Pode falar que você ganhou a maratona. Não porque até existia lá alguns critérios. Tinha a Ultimate, não. Colocação, Enfim, sim. você tinha que comprovar, tal, enfim. Aí fiz Rio de Janeiro, São Paulo, algumas, tá? Uhum, sim. Pra As não cidades. sacar tudo. Santa Catarina, uma delas, o Rio do Rastro, maratona do Rio do Rastro. O Rio do Rastro Marathon não é uphill, é Rio do Rastro Marathon, mas né, praticamente o mesmo percurso. Uhum. Pesadaço. Pesadaça. Porto Alegre, né? Então Rio Grande do Sul, é mais aqui pro sul e Nordeste e Sudeste. Uhum. Então não fiz nada no Nordeste, nem Norte, nem Centro-Oeste. Uhum. Centro-Oeste, acho que nenhum. 17, né? 17. E esse ano, A 18ª. dia 19 de novembro, eu tô sabendo. Dia 19 de novembro. 42 quilômetros com 42 anos. 42, não, e o pior, sabe o que é? Que em novembro é aniversário do meu filho. E adivinha que dia que é? 19. E eu cheguei todo emocionado, porque falei, cara, a maratona que o pai vai fazer, os 42, que ele vive junto com a gente, né? O meu trabalho, a corrida. Falei, vai ser no dia do seu aniversário, cara, dele. Que legal. Bem assim. Já pensou, e a minha festa, como é que vai ser? Mas a festa vai ser... Falei, vai ser depois, já era, tá tudo certo. Eu acho que eu vou estar vivo, acho que eu vou chegar vivo até lá, se Deus quiser, né? E falando em Curitiba... maratona mata, né? você vai ficar cansado, mas vivo você vai estar mais vivo ainda. Nem me fale, cara. Eu já tô pensando em tudo que eu vou pensar quando eu estiver correndo já. A maratona, porque Pensa. Só vai, né? Deixa a cabeça te levar, o que te levar ali. E eu tava pensando nisso também, porque eu sempre falo para os alunos que a mesma dificuldade que você tem em fazer os teus primeiros 5K, em fazer os teus primeiros 10K, em fazer os teus primeiros 21, é a mesma dificuldade de sempre, né? Quando chega nos 10 lá, quando chega no 7, no 8... Quando chega nos 21, os 18, quando chega na maratona os 36, né? 38, que a galera fala, que eu não sei ainda, mas vou saber depois. E falando em Curitiba, a gente não pode deixar de falar disso, porque quem corre em Curitiba aqui tá sofrendo, né, Edu? Tá. Quem corre em Curitiba tá sofrendo porque quem já participou de uma prova, o legal de você participar de uma prova é correr, fazer amigos correndo, né, Geisiane, como a gente sempre fala. Mas é aquela energia, né? É aquele burburinho do começo, é aquela ansiedade boa que vai acontecendo, é o narrador falando, é a música que toca. Eu me lembro de uma prova que teve, na época acho que era da Nutrilatina, enfim, era uma das primeiras provas que eu fiz e chegava no Parque Barigui. Eu lembro que tinha um monte de tipo aquelas torcedoras, team leader, assim. E a hora que eu tava chegando, começou a tocar, pra nossa geração, começou a tocar, pra da Geis, acho que não ainda, mas acho que sim também, começou a tocar o tema da vitória do Ayrton Senna. Falei, caraca, eu tô ganhando essa corrida aqui, cara, eu tô chegando. Daí teve uma também, acho que da polícia, que começou, a banda da polícia tocando o tema da vitória.
Então, e sempre tá tocando música, tá não sei o quê. E hoje, pra quem não sabe, pra quem não é de Curitiba, infelizmente isso não pode acontecer mais. Nós já conversamos sobre isso, o Edu já se posicionou sobre isso também. A gente conversa bastante sobre isso e a gente precisa falar disso também. Pois é, para quem não está por dentro, na verdade é o seguinte, né? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, que nós estamos há 45 minutos conversando, daqui a pouco eu nem o cara que está escutando a gente vai falar, cara, que vai acabar esse negócio. A gente está se mordendo ali já. As organizadoras particulares estão sofrendo algumas restrições. Acho que depois que veio a pandemia, duraram essas coisas de restringir. Sim. Na época eu achava que era muito importante, hoje estão restringindo, mas não é esse tipo de restrição. É outro. É outro tipo. E restringindo, às vezes, 2, 3 dias antes da prova, né? Então é assim, as largadas aqui em Curitiba, elas têm que ser de distâncias de 5 e 10 quilômetros, 6h30 da manhã, de 21 quilômetros, 6 horas da manhã e 42 quilômetros, 5 horas da manhã. Tá? Esse é o horário que você vai largar. Há quem fale, Eduardo, mas eu prefiro. Não estamos falando aqui questão de preferência ou não. A gente está falando uma questão de é obrigatório fazer isso, né? Beleza. É muito diferente você largar 6h30 da manhã em novembro do que largar 6h30 da manhã em julho, como a gente está agora, que está muito frio, né? Enfim, a organizadora poderia ter uma meia horinha. Não pode, 6h30, enfim, esses horários. A questão do áudio que você comentou. As organizadoras têm que colocar somente uma caixa de som para, se colocar duas, elas são autuadas. Aí você falou muito aí da animação, não sei o que lá, porque tem uma pessoa lá animando. Além da falta de animação, pensa bem, 6h30 da manhã, nós estamos em Curitiba. O povo curitibano é um povo fechado. Sim. Ponto. Nós somos fechados. Nós somos mais fechados. Mas também, quando a gente se abre, a gente se abre. De qualquer forma, a gente é fechado. 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, antes de começar. Num frio. Cara, você tá mais quieto que não sei o que lá. E não tá nem escutando o que tá acontecendo. E sem falar da importância de dar determinados recados, informações. Eu fui fazer uma prova do Graciosa e tinha chovido e a largada era uma descidinha, assim, até um pouco de paralelepípedo. Cara, a organizadora tentando falar com um microfonezinho lá, uma caixinha, falou, pessoal, tomem cuidado. Cara, quem tá sério, a 10 metros da largada já não ouve. Sim. Isso. E a última foi um absurdo. Assim. Na quinta-feira, a prova era no domingo, a organizadora recebe um decreto, um comunicado dizendo que a premiação só poderia acontecer após as 10 horas da manhã. Uma prova de 5 e 10 quilômetros que larga às 6h30. Fazendo uma conta bem assim, tipo, chutando muito alto, o cara que larga às 6h30, faz 10 quilômetros, 8h30 ele tá em casa tomando a primeira já. Eu sou esse. 8h30. Eles tinham que fazer 10 horas da manhã. Imagina, cara. Por quê? Por causa do barulho, né? Enfim. Isso tá pegando geral, assim, e tem outras coisas, assim, que nem cabe. Não dá tempo pra gente fazer um podcast só disso daí, né? Enfim, eu tô esperando eu, enquanto porta-voz do atleta e da organizadora, né, porque eu não posso negar que eles também me ajudam, e sem falar que tá acabando com o produto da corrida de rua em Curitiba. Sim, claro. Isso é ruim para você, isso é ruim para mim, isso é ruim para todo mundo, e para a organizadora, que depende disso, gente. Não, e é ruim para a população, e é ruim para a cidade, é ruim para o sistema de saúde, porque tem mais gente sedentária, vai gerar mais... Enfim. Enfim, é um monte de coisa, e eu tô esperando uma reunião que é para acontecer entre as organizadoras e a prefeitura para ver se melhora um pouco isso aí. Senão a gente vai ter que fazer uma ação popular. Sem dúvida. Sei lá, vai correr até a prefeitura lá e faz um barulho qualquer lá, como quem diz, eu quero conversar com o prefeito. Sim. Né? É complicado porque a gente, você, na tua influência,
eu no meu trabalho, os alunos que eu sempre peço que sempre estão trazendo pessoas novas que têm receio, que têm medo, que não conhecem. E essa parte para quem está começando, essa parte da informação é extremamente importante, né? Essa parte do ambiente da prova, da corrida, é muito importante ali para dar os primeiros passos, para você entender, para você tirar os seus medos, enfim. E a gente vai cada vez mais se minando-se em relação também dos percursos, de terem poucos percursos em Curitiba que são liberados para fazer as corridas. Então, você faz a prova de uma organização, é percurso tal. Você faz da outra, é tal. Parece que você está correndo sempre a mesma prova, né? Na verdade, você está, entre aspas, correndo sempre a mesma prova. Quando você falou, quando a gente tinha a prova das estações, putz, era lá no Jockey, um percurso muito legal, e tinha uma outra lá e não sei o que. Hoje não, cara. Hoje é sempre tudo no mesmo. E muita gente acha que as organizadoras que querem isso. Eles acham que são as organizadoras, exatamente isso. Por isso que é importante a gente falar, cara. Na questão do horário, na questão do som, na questão do percurso, enfim. É triste a gente ver porque eu vejo que a corrida cresceu muito em Curitiba. Hoje, qualquer prova que a gente vê aí tem 3.000 participantes. Imagine, tem uma caixa, um microfone para falar para 3.000 pessoas. As 100 primeiras que estão ali no burburinho, ali, que são normalmente os corredores mais experientes, que vão ouvir a galera lá de trás, que está indo para se divertir, para correr, para conhecer, para conversar, acaba não sabendo de nada. E aí eu volto de 2 provas, uma de Porto Alegre e outra de Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, cara. Sério, dói no meu coração de ser um curitibano apaixonado pela cidade e que eu torço muito de dizer que não tem comparação. Tinha comparação, sim. Tá? Mas não tem hoje, por causa disso. Mas a gente não pode parar. Exatamente. A gente tem que continuar fazendo, porque a gente tem que também mostrar para as outras pessoas lá, principalmente quem está decretando esse tipo de coisa, que é um mercado importante. E é um mercado. Sim. Não é só a assessoria, não é só a organizadora, mas tem a loja de suplementos, tem a loja de departamento esportivo. Os hotéis, porque tem bastante gente que vem de fora. Eu ia chegar nisso, tem a hotelaria, tem os staffs. Tem os staffs. Cara, tem os trabalhos indiretos. Sim. Daqui a pouco não há necessidade mais de staff, porque Sim. vai ser assim, ó, vai 500 metros, volta 500 metros, 500 metros, 21 quilômetros. Daqui a pouco vai ficar assim. E a gente não pode deixar. A gente não pode deixar. É isso. A última, Edu. A última. Queria que você falasse com a tua experiência pro cara que tá começando ali, que tá dando os seus primeiros passos. Uma ideia ali do que ele precisa fazer, da tua visão, obviamente, o que ele precisa perder os medos, o que ele precisa enfrentar. E para aquela pessoa que vai fazer 42 quilômetros pela primeira vez. Eu acho que o que eu vou falar para aquela pessoa que está começando é uma pessoa aí. Mas é assim, é exatamente a mesma coisa que eu falaria para alguém que vai fazer os primeiros 42 e vice-versa. Vai doer. Vai doer o primeiro quilômetro, vai doer... Não tô falando só para os 42, tá? Você que vai começar agora, você que vai mudar de distância, você vai de 5 para 10, você vai de 10 para 5, porque você quer tempo, vai doer. Vai machucar. Vai sair da zona de conforto. Mas cada vez que você aumenta a tua zona de conforto, aquilo ali já se torna mais fácil para você. Você vai ultrapassar essa zona de conforto, vai doer. Tá? Não importa a distância. Vai terminar o treino, vai terminar a semana, vai terminar a prova com dor no lóbulo da orelha. Mas é aquela dor que é um sentimento mais delicioso que tem, porque não é a dor da doença. Não é da doença, é uma dor de exercício, é uma dor de saúde. Uma dor boa. Claro, escutar o corpo, né? Porque às vezes a dor ali está numa determinada situação que já virou lesão e daí você tem que procurar o profissional para isso. Vai doer, tá? Especificamente para os 42, você vai quebrar. Cara, a primeira maratona você vai quebrar. Assim, de uma maneira geral, né? Eu não sei estatística, mas é claro que supera 90%. Sim.
de quebrar na primeira maratona. Então, caminhar não é problema nenhum. Não é vergonha. Não pensar em tempo na primeira maratona, é desfrutar dos 42, é você começar a conhecer o teu corpo para saber o que teu corpo faz com 42 quilômetros, porque no treino a gente não treina 42, né? A gente vai fazer o 42 no dia da prova. Que graça tem você fazer um treino de 42? Graça tem. Né? Às vezes eu brigo com os alunos, eles querem saber, querem correr no percurso, mas daí que graça que tem? Você não vai nem saber qual que são as surpresas do negócio ali, né? E eu fui sempre uma pessoa muito regrada, assim, não necessariamente nos treinos. Eu não sei se isso é medo, sei lá o que é, mas eu fui daquele que do 5 foi pro 10, do 10 pro 21, do 21... Aliás, do 5 pro 10, do 10 pro 21, daí eu fiz os 15, né? 15K de Santa e a própria São Silvestre. Então, foi tudo ali certinho até chegar no 42. Passo a passo. Não, passo a passo até chegar no 42. Então é importante Mas não pular etapas. É não pular etapas. Tem gente que pula, tem gente que faz e se dá bem, mas assim, de uma maneira geral, é o processo, é o procedimento, né? Porque é muito legal a gente ver nas postagens tal, pô, fiz uma maratona, ter a vontade de fazer, mas saiba, sei lá, projete, daqui 2 anos você vai fazer. Você ainda tá no 10, você ainda está tentando uma coisa legal no 21, espera um pouquinho, vai ter tempo. Não tem pressa. Ah, não, eu quero. Então procure um profissional para te ajudar. Fazer tudo por conta eu acho que é muito complicado. Muito perigoso. E a última coisa que eu falo é o seguinte. Eu tenho 17 maratonas, né? Ou 18. Ou 18. Cara, quem sou eu? Eu comecei falando, eu sou simplesmente um cara esforçado. É assim, maratona não é para todo mundo, mas todo mundo pode. Eu vou falar, quem é o Edu? Pra mim, cara, o Edu é um cara simpático, um cara gente fina demais, um cara humilde demais, cara, como eu falei pra vocês aqui, foi o único cara, e eu mandei pra 5, 6. Foi o único cara que me respondeu, que sempre me responde, eu sempre tô trocando figurinha, perguntando, falando, pô, qual prova que vai ter, qual prova que você acha legal, esse mês tal, o que você acha, tal, não sei o quê. Um cara que entrega um conteúdo verdadeiro, um cara que faz um conteúdo não pensando em like, não pensando em seguidor, não pensando em ganhar dinheiro, você acabou de falar que não ganha nada com isso, mas em realmente porque você ama esse esporte, como a gente ama, como a Geisiane ama, como vários que estão assistindo aqui ama esse esporte, e que tá brigando por esse esporte também, para a gente conseguir elevar ele aqui na nossa cidade, aqui em Curitiba, no patamar que ele merece, porque a corrida ela é muito democrática, a gente sempre fala isso, né? A gente sabe que tem tênis de R$2.000, mas quantas e quantas pessoas correm com tênis mais simples e são felizes com isso? Quantas pessoas correm 5, correm 10 e querem continuar correndo 5 e 10, não querem fazer uma maratona e tá tudo bem. Tem aluno meu que corre 5, corre 10 a 2, 3, 5 anos e tá tudo bem. Não faz nem prova. Corredor, não faz nem prova, é corredor do mesmo jeito. Calçou o tênis, saiu para correr, você é um corredor, certo? Então o Edu Rocha é esse cara, gente boa. Muito, muito, muito obrigado. Num frio do janho, que nem a gente fala aqui em Curitiba. Mas tá porra, minha bota aqui no estúdio é muito gelado, cara. Agradeço demais de coração, de verdade, uma honra. Você sabe que eu sou teu fã e ter você aqui no nosso humilde podcast valeu muito pra mim e você não tem noção da alegria que você me deu, cara. Não foi por isso que eu vim, tá? Mas eu lembro que quando eu comecei e eu ia atrás das pessoas e como era difícil da gente conseguir um sim, tá? Então não foi por isso que eu vim, não foi porque ele tá começando o podcast e por isso, não. Né? Eu vim porque eu gosto de falar desse assunto, eu vim porque a gente marcou e quando marca pra mim E eu tinha desmarcado, porque no dia que a gente marcou eu tava com uma tosse de Deus do livre. Pode acontecer. E por isso eu fico muito feliz, sabe? Eu fico muito feliz da gente conversar com as pessoas nos escutar. Nem tudo que eu falei aqui é correto. Talvez coisas que eu penso pode ser um pouco diferente do que você pensa. Mas a gente vive num mundo democrático e, né, saber escutar e se, né, precisar bater um papo, vamos bater um papo. Eu que fico muito feliz mesmo de ter sido convidado e estou à disposição.
o dia que a gente for fazer, só vamos pegar, não numa sexta-feira, 8h30 da noite, por causa do trânsito. Não porque nesse horário sextou, porque eu tô tomando todo de manhã, eu vou voltar a treinar depois de uma semana. Depois de uma semana sabática, depois de uma maratona. Valeu, Duzão. Obrigado mais uma vez. Valeu, meus queridos. Esse foi mais um Pode Ouvir o Prof. Então, né, Geisiane? Curte, compartilhe. Que mais? Assina o canal. As estrelinhas do Spotify. E mais uma vez, aqui, ali, lá, aonde você quer. Aqui de novo? Aqui, ó. Aqui. Coloca lá o canal do... Mais fácil. Aqui, ela então. colocou uma vez, agora só dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Então já vai direto. Editor de vídeo, né? O cara já tá ligado no que é. O YouTube. YouTube, canal Sprint Final. E Edu Rocha Sprint Final no Instagram. Valeu, meu povo. Forte abraço. Tchau.